Muito bem. Estamos aqui então Ok, reunidos, né? recording in progress. Estamos reunidos, Cláudio, Ótimo. Reinaldo e eu, Alexandre, para a segunda roda anglo-brasileira de psicólogos, né? Com a temática: será que é suficiente ensinar a pescar? Ou tem algo mais? O que significa isso, né? Aquele ditado: não dê o peixe, ensina a pescar. Será que é suficiente? Então seria esse então o tema de hoje, com as várias ideias incríveis dos colegas. Vamos lá. Isso. Muito bem, prazer participar dessa reunião com vocês, viu, colegas? Estamos juntos. Vamos avançando. O Juninho vai iniciar a fala dele aí, né, Juninho? Então vamos lá. Eu dei um título assim para essa minha estrutura de fala, mudando inclusive o ditado, né? Bem, O título que eu dei foi o seguinte: se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. De como a psicologia deve se aproximar do povo. é. Então acho que é essa ideia que eu estou tentando passar dentro dessa estrutura aqui, né? E o primeiro tópico aqui que eu trago, né, como reflexão, né, assim, é o que entendemos por serviço de psicologia. Eu acho que essa é talvez a questão que vai nortear, né, a maneira com que a gente oferece o nosso serviço, né? A gente entender exatamente que serviço é esse que a gente está oferecendo, né? E aí eu acho que a primeira questão que precisa de ser posta, né, ao se pensar o serviço de psicologia é a ruptura com o modelo médico, né? É preciso que os psicólogos, as psicólogas, que a gente entenda que o que a gente oferece, né, não é a mesma coisa que os médicos oferecem, né? Entendendo essa lógica, né, de ruptura com o modelo médico, a primeira coisa que vem, né, à tona é a não reprodução desse modelo de atendimento que é próprio da medicina, né? Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa ir pensando a maneira de chegar, né, de levar a Sim, psicologia até as pessoas, sim, sim. né? É, se a gente está caminhando a partir dessa. Alô? Alô? Eu perdi um pouco o sinal, hein? Oi, alô? Eu perdi um pouco do Psicológica sinal. não é uma reprodução da clínica Ô, médica? Juninho tá falhando. Juninho. Juninho, o último o último meio minuto aí, a ligação falhou. E ele não tá nos ouvindo. Você tá me ouvindo, Cláudio? Me vendo? Alô? Eu estou ouvindo perfeitamente. É só o Juninho mesmo. Não sei se tem jeito de pausar E, a gravação. Tem, tem. Voltou, Juninho? Pausando a gravação. eu, Médico, ok? certo. Ok, Então, pode evoluir. vou retomar dessa fala da ruptura com o modelo médico, Por favor. certo? Tá bom. Então tá, entendendo, né, essa ideia de que o serviço da psicologia não é uma reprodução, né, do serviço médico, né, a gente tem que pensar a clínica psicológica, né? Se a clínica psicológica não é a mesma clínica médica, o que seria a clínica psicológica, Sim. né? E aí, é, entendo eu que talvez a grande sacada de diferenciação entre o modelo médico e o modelo da psicologia é exatamente o que a gente chama de clínica ampliada, né? Que ganha várias possibilidades, né? A clínica ampliada ela não é um modelo rígido também, ela tem várias interpretações sobre esse conceito, né? Que passa por um trabalho multidisciplinar, que passa por um trabalho para fora dos muros, né, do consultório, né, das quatro paredes, que passa por um trabalho feito a mais de uma mão, né? Então, assim,
várias possibilidades de compreensão de uma clínica, né, que não se reduz à relação, né, de uma pessoa com o seu paciente, né, e que vai para além disso, certo? Bem, isso desqualifica ou tira do nosso cenário de atuação a possibilidade de uma intervenção nesse modelo de consultório? Claro que não, né? Mas até quando a gente está dentro do consultório com alguém, é preciso que a gente tenha a compreensão de que o trabalho que vai estar sendo desenvolvido naquele espaço ali precisa de extrapolar, né, os muros do consultório, né? Porque mesmo num atendimento individual é preciso se considerar aí, né, as condições sociais da pessoa, culturais, né? Então é preciso se considerar outros fatores que vão para além da própria pessoa, espirituais, né? E que vão interferir diretamente na construção da subjetividade dessa pessoa, né? Então, quando eu falo de uma ruptura com o modelo médico em uma clínica ampliada, não é que eu estou dizendo que a gente não deva atender individualmente as pessoas, mas é que eu estou dizendo que a gente precisa de compreender que esse serviço da psicologia, esse atendimento psicológico, né, ele é um atendimento que não se reduz ao indivíduo, né, mesmo quando ele está sendo feito individualmente, né, mas ele não se reduz ao indivíduo, né. Então, acho que, assim, diante dessa configuração que eu estou desenhando, entra o segundo tópico que eu trago aqui, que é a gente conversar um pouco, então, sobre a psicoterapia, né, que seria, talvez, o elemento assim, mais conhecido do serviço psicológico, né? Quando as pessoas, o povo, né, a sociedade pensa na psicologia, a associação direta que se faz é com o serviço de psicoterapia, né? As pessoas ainda não conseguem compreender outras intervenções como sendo parte, né, das possibilidades que a psicologia tem, né, de levar o serviço da psicologia e o conhecimento da psicologia para as pessoas. E aí, quando a gente foca na psicoterapia, né, acho que tem duas coisas também, e aí eu termino com essas duas coisas, importantes de serem pensadas. Primeiro, né, a psicoterapia ela precisa realmente ser conduzida a partir de uma epistemologia fechada, né? A gente precisa mesmo, na hora de definir o que é a psicoterapia, marcar essa definição a partir das abordagens psicológicas, né? Porque entendo eu que isso traz mais problemas do que solução, certo? Quando a gente divide a psicologia em várias abordagens e com isso aparecem várias psicoterapias, né? Psicoterapia comportamental, psíquica. Isso traz mais confusão para as pessoas, né, do que uma possibilidade delas se apropriarem, né, da psicologia como ferramenta de autoconhecimento, né? Então, na minha concepção, o primeiro exercício da psicologia enquanto ciência e profissão é entender que a psicoterapia é um espaço transdisciplinar, né? A psicoterapia ela não é propriedade de uma abordagem, né? Ela pode muito bem ser construída num diálogo transdisciplinar entre as abordagens, né? E ela não ser uma psicoterapia que se reduza, né, a um único modelo de pensamento, né? Então, esse eu acho que seria o nosso primeiro grande exercício e desafio enquanto categoria profissional, né? Começar a entender isso e a trabalhar para que isso
comece a ser, né, uma regra entre as psicólogas e os psicólogos, né? Porque hoje a regra é exatamente o oposto, né? É as pessoas se fecharem nas suas abordagens e não dialogarem umas com as outras, né? E o último ponto aqui, né, é para quem serve a psicoterapia, né? Porque assim, para quem a gente oferece esse serviço de psicoterapia? Porque no mundo moderno também parece que começa a surgir uma certa ideia, que para mim é muito errada, de que todo mundo tem que fazer psicoterapia, né? Então, isso, por um lado, banaliza um pouco, né, a psicoterapia, certo? E, por outro, faz com que as pessoas não entendam direito qual é a função da psicoterapia, né? E aí, para fechar realmente a coisa, eu penso assim, é preciso que a gente entenda em que momento da vida da pessoa ela está, para entender que modelo de intervenção ela precisa, né? Essa psicoterapia individual dentro do consultório, em um processo mais profundo de autoconhecimento, né, ela é um processo adequado para quem já tem uma capacidade de compreender essa necessidade, né? Que já fez uma trajetória de vida, né? E que compreende que né, tem que se conhecer melhor, tem que se apropriar mais da sua própria vida para ter mais autonomia, né? Algumas pessoas ainda não estão nessa fase, vamos dizer assim, né, de percepção de si mesmo. Pausou, Juninho? Pausou? Eu tô pausando o vídeo. Pausando Realidade. a gravação. Juninho? Então. Sim. Então, posso continuar? Pode continuar. Perdemos esses segundos aí, mas o Cláudio Não, tudo bem. resumiu. Mas o que ficou foi isso. A última fala dele falou sobre a necessidade de reconhecer o ciclo de vida do cliente e adequar a prática psicoterápica a isso. Okay. Isso, exatamente. Então, para encerrar mesmo, né, o que eu montei aqui, né, é isso. Tem pessoas, né, que ainda não têm a maturidade, certo? Suficiente. Ixi, perdemos de novo, Cláudio. Para um. Cláudio, perdemos o Juninho de novo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo ele. Não, o que ele está falando agora, por exemplo? Eu não estou ouvindo nada. Mais não tá profundo de autoconhecimento. E essa preparação talvez se dê de contato, né? Gente, eu parei de falar porque eu estou vendo aí. Parece. Tá picando. O áudio tá picando. Mas assim, você está enfatizando. Alô? Oi, eu estou aqui. Oi, Voltou. Eu estou aqui. Tudo faz parte, né? Tô. Tudo faz parte do nosso crescimento. Vamos lá. Continue, continue. Tá. Então, assim, as pessoas que não estão com essa maturidade para esse processo de psicoterápico mais profundo, talvez precisem de um estágio anterior, né, de uma outra forma de abordagem, né, que vá apresentando para ela a necessidade, né, dessa busca mais profunda. E aí esse trabalho talvez precise de ser feito em outra configuração, que não dessa configuração de atendimento individual, né? E aí é que eu acho que entra os trabalhos de grupo, né? As rodas de conversa, sabe? Que são momentos, vamos dizer, preparatórios, né?
para que as pessoas compreendam a necessidade, né, de fazer um exercício mais rigoroso de autoconhecimento. Que esse exercício mais rigoroso é o que eu chamo de psicoterapia, né, individual, né? Então, era um pouco isso assim que eu pensei assim para dar um pontapé na nossa conversa hoje. Ah, com certeza surgiu questões, dúvidas, Beleza. comentários, né? Você quer ir primeiro, Cláudio? Depois eu vou? Uai, eu gostaria, mas se você preferir, eu lhe cedo Não, a vez, meu filho. o meu tá tranquilo. Eu já sei o que eu vou perguntar pro Júnior. Tá tranquilo. Vai lá, vai Então, lá. tá bom. Bom, eu estou ouvindo a fala do Juninho. Juninho, muito bom, né? Você organizou algumas ideias aqui que eu não tinha pensado muito nessa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu ando tramando aqui nas minhas ideias fazem um encontro, né? Com essas coisas que você vem me dizendo aí, que você vem colocando para a gente. Então, assim, eu concordo totalmente. Nós, psicólogos, né? Nós precisamos entender o que significa essa ruptura com o modelo médico tradicional, né? Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos fazer essa autocrítica da nossa prática, a gente precisa dialogar, né? Dialogar com esse sistema que está estabelecido, é um estabelecimento, né? E que nos coloca, né? Desafios muito grandes, né? Como profissionais, a partir, inclusive, da formação, né, que temos, né? Eu acredito hoje esse conceito de clínica ampliada, né? Eu tenho visto esse conceito sendo aplicado aqui nas unidades básicas de saúde, né? A gente percebe que há todo um entendimento de que essa forma de fazer o trabalho, né, entre o que a medicina realiza e os outros profissionais, né, que promovem saúde, né, também realizam, é muito importante, né? Inclusive, assim, algumas unidades básicas de saúde hoje estão, inclusive, abrindo espaço para as clínicas integrativas, né? Para práticas integrativas, né? Acupuntura, uso de ervas medicinais, né? Massagem, né? E outras intervenções, algumas coletivas, né? O Tai Chi Chuan, o Qigong. Então, já há um entendimento, né, das equipes de cuidados, né, que é necessário reforçar esse conceito da clínica ampliada, né? Então, eu acho que assim, nós profissionais precisamos entender isso, né, e ampliar os nossos conceitos e as nossas práticas para poder dialogar, né, com essa realidade da clínica ampliada. Uhum. Então, eu concordo com você, essa crítica tem que caminhar junto com a nossa prática, né? Não ficarmos aqui alienados ao nosso contexto de consultório, embora eu acredite, né, que é muito importante a gente refletir também que aquilo que o Juninho disse, né, às vezes da imaturidade do indivíduo, né, que o leva, de certa forma, a não se abrir para essas experiências onde o compartilhamento e as trocas são necessárias, né? Então, o que acontece? É necessário que nós, psicólogos, saibamos também, né, despertar essa demanda, né, desse indivíduo, né? A partir do despertar da demanda desse indivíduo, então é aquela noção do individual para o grupal, né? Então, esse espaço do atendimento individual, ele não pode ser realmente descartado, ele tem que ser integrado, né? Nessa visão, né, da clínica ampliada. Mas a capacidade, né, de despertar a demanda, né, desse indivíduo, né, desse sujeito, dessa pessoa, né, que procura o nosso consultório, né, requer de nós, né, uma noção que eu estava até refletindo, né, inicialmente com aquela figura lá do pescador, de Sim. dar o peixe e tudo mais. Hoje de manhã, né, eu estava lendo um pequeno artigo aqui, eu todo dia recebo aqui algumas inspirações, né, meio Sim. da influência oriental, zen budista e tal, é como se fossem cartas, né? Sim. E hoje a carta que saiu aqui foi a carta do avarento, né? Do avarento. O que é uma pessoa ávara, né? Um avarento, né? Então, assim, a gente consegue entender um pouco o que é Não, isso, não aquela sei. pessoa não entende. Então, eu vou tentar
descrever um pouco esse avarento, né? É aquela pessoa que tem dificuldade de doar-se, de Ah, pão doar. duro, pão É aquela pessoa duro. que guarda isso, pão duro, aquele que guarda tudo para ele. A gente normalmente associa o avarento, né, a uma figura que guarda dinheiro, né, riquezas, né, posses, coisas materiais, né. Mas existe hoje, na minha opinião, observando melhor o contexto que vivemos, né, há uma certa coisa hoje que é emocional, afetiva, Ah, sabe? Ela faz a pessoa é até confundida como aquele que tem uma certa fobia social, né? Como se ele desse conta, né? De sair do seu quarto, do seu computador e ir lá encontrar as pessoas, né? Abraçá-las, trocar com elas, né? É uma avareza, de certa forma, na minha perspectiva, né? Pensando esse comportamento. E aí, enfatizando essa importância do olhar do indivíduo, né? E lidamos o tempo inteiro com pessoas que, talvez até por uma questão hoje do contexto, né? Pós-pandemia, que talvez tenha reforçado um pouco esse comportamento, mas me parece que as pessoas andam um pouco ávaras, né? Uma certa avareza afetiva, né? E que, nesse contexto individual, né? Então, reforçando, do individual para o grupal, né? Se nós queremos que esse grupo seja forte, né, que a gente consiga fazer com que esses indivíduos também estejam fortes na construção desse coletivo, né? Então, esse indivíduo, ele precisa, de certa forma, também perceber-se, né, nessa avareza, né? Nessa avareza que não permite a ele ir de encontro a essas trocas necessárias, significativas, tão pontuais, tão do nosso tempo, né? Que inclusive refletem hoje nesse conceito mais ampliado da psicologia, né? Quando a gente fala, né, do modelo médico, o modelo médico é o modelo do paciente, né? E o paciente é aquele que é submisso, né? É aquele que espera, é aquele que vai só receber, né, sinal. de mim, né, que cuida, A né, imagem realmente congelou. passivo, né? Esse é o paciente. Hã? A imagem E congelou. nós, Voltou. não sei se a minha fala também embolou Não, aí, não, o áudio ficou bom. não. Não, tá E nós, de escutando. certa Pode ir. forma, já até entendemos que nós não temos pacientes, nós temos clientes, né? Então, a gente, quando se apropria desse conceito do cliente, é já uma tentativa de ir rompendo, como eu disse, com esse modelo médico, né? Do paciente, né? O médico não tem cliente, ele tem paciente, né? Então, é nessa medida que eu acho que a gente está tentando refletir, né? Sobre essa questão um pouco mais ampla, que é o modelo, né, que a psicologia hoje tradicionalmente traz, muitas vezes reforçando essa clínica de consultório, né, e a necessidade, né, do avanço da profissão, ampliando a prática do profissional para que ele dê conta dessa clínica ampliada, multidisciplinar, né, integrativa, né? Então, quando eu trago para você esse conceito aqui do ávaro, da avareza, isso vem de um conhecimento quase místico lá do Zen budismo, né? E que a gente se apropria um pouco dessa reflexão para refletir sobre que comportamento é esse que nós queremos, de alguma forma, contribuir para que se atualize, né? E que tire esse indivíduo, né, desse casulo, né, que às vezes ele está se colocando, né, porque ele não dá conta de dar, né, o peixe, né? Ele quer guardar o peixe para ele, né? Aham, Ok? aham. Eu não sei se eu fui claro, se foi meio Muito confuso o que eu bom, estou dizendo aí, mas eu estou muito tentando claro. costurar um pouco essas ideias, ok? Muito bom, muito bom. Perfeito. Bom, eu vou keep it simple, né? Eu vou manter mais simples. É, Juninho, eu concordo com 90% das coisas que você falou. É muita coisa que eu concordo. É 90%. Puta merda. Pode falar palavrão? Pode falar palavrão. É muita coisa. Uma frase que me chamou. Então, ponto um, 2 e 3 eu concordo, que foram os três pontos que você trouxe. Teve uma fala, acho que foi ponto 2 ou 3 ou no meio, que eu penso diferente. Você diz que existe até
um, uma desvantagem do conceito de que todos precisam de psicoterapia. É interessante. Não é bem o tema de hoje, mas eu vou explorar isso aí porque surgiu, então a gente vai fluindo, né? Vai na correnteza do rio, né? Olha só, quando eu ouço essa frase, e aí vou falar inglês e português, né? Nem todo mundo precisa de terapia, né? Ou as pessoas às vezes me perguntam, né? Alexandre, você acredita como psicólogo que todos precisam de terapia? A minha resposta que eu criei foi bem clara, tranquila. Ó, que todos precisam, não sei. Mas nunca conheci ninguém que não precisa. Nesses 30 anos que temos e nesses 55 anos de vida. Que todos precisam, não sei. Mas eu nunca conheci ninguém que não precisa. Isso eu falo com tranquilidade. Esse é o primeiro ponto. Mas o resto foi muito bom você falar aí, Juninho. Agora eu vou ficar um bode expiatório, acho que essa que é a palavra em português, né? Eu vou advogado do diabo, acho que é também, não sei, eu confundi os ditados aí. Olha só, eu concordo totalmente, falei que 90%, é 90%, com essa ruptura desse modelo médico, mas aí vem então o seguinte, é o como, né? É o como fazer isso. Porque será que tem que ser versus? Ou a gente pode trabalhar com mais? Eu estou trazendo aí o símbolo gramatical, né, de matemática, né? Será que é versus? Eu, por exemplo, na Inglaterra, sigo, sigo dois psiquiatras médicos, né? Medicina e psiquiatria. Incrivelmente que concordam com tudo que a gente está falando e mais. Um deles, né, não foi o autor desse livro, mas vou tentar achar em português, depois eu ponho lá no grupo, se existe. Mas parte do livro, ele escreveu algumas coisas, né? Drop the disorder. O inglês não sei suficiente para vocês entenderem, eu posso traduzir um pouquinho e ampliar a tradução, né? Qual que é a tradução disso aí? Chega de label. O diagnóstico tem que estar começando a cair. Chega de stamp, carimbar aquele diagnóstico de bipolaridade. Chega vamos diminuir, vamos ver se quantidade de diagnósticos são feitos errados, né? Então, o drop the disorder, porque todas as palavras, né? Autismo, né? Autismo, spectrum disorder, né? Aquele espectro, né? Aham. Bipolaridade, não sei o que, disorder. Attachment disorder, né? Como é que seria em português? É, quando começa lá no início da Pânico. infância, que tem 5 estilos. Como é que é em português? Attachment. Existe o desorganizado, existe ou seja, não é uma abordagem. Eu gostei muito quando você falou, Juninho, por exemplo, de que não é um jeito só de fazer psicoterapia. Essa parte foi muito, muito bonita, muito, eu concordo muito, né? Então, assim, chega vamos tentar desbancar um pouco essa questão de carimbar lá com o médico, né? Que é só ele que pode dar o diagnóstico, né? Ou o psicólogo que é treinado nisso, aqui na Inglaterra, pelo menos. Então, assim, Não, como, o Fará, o como psicólogo, ele somar? também faz diagnóstico psicológico, ok? Mas pode assinar um papel dizendo que você tem autismo, por exemplo? Nós fazemos o nosso diagnóstico psicológico, que vai Isso, ser isso, chancelado ou não pelo médico, ok? isso, Mas nós exato. fazemos diagnóstico sim, só que é o Sim, diagnóstico psicológico, tá. Não, ok? isso Existe o psicodiagnóstico, Não, ok? isso fazemos também. Então, essa Ok. semelhança aí, anglo-brasileira, né, que é o nome do nosso grupo. Tá, ok? Aham. Eu digo desbancar um pouco o diagnóstico médico, né? O doutor assinando e carimbando lá, acho que o CRM, né? Você tem autismo, você tem, como é que chama em português? TDAH, né? Etc. Tá? Então, esse livro é sobre isso. Vamos diminuir, vamos ver que maioria que vocês estão falando não tem. Bom,
Então, meu convite é um somar, em vez de ser versus com médicos com a ruptura. E aí vem meu terceiro ponto e último. Como então? E aí, muito bom, meu coração foi lá pro Cláudio, os coraçãozinhos que eu mandei aqui na tela, né, Cláudio? Quando você falou da despertar da demanda, um pouco do tema de hoje, mas foi legal que você trouxe esse outro título, Juninho, da montanha. Então, como então que o psicólogo vai chegar na montanha? Ou como que a montanha vai dar um passo para aproximar? A gente falou dos grupos, a gente falou da psicologia, como é que chama? Ampliada, tudo isso eu concordo. Né? Até chegar ao momento que está despertado o suficientemente, ou minimamente despertado, né? Pelo menos um pouquinho despertado, a ponto dele dizer, Alexandre, vamos parar de beber o álcool aqui no barzinho, no pub, porque eu quero, né, depois de 5 momentos aqui com você, gratuitos, aqui na roda de bebida, eu como alcoólatra, eu quero ir para o seu consultório. Né? Então, assim, como é que chega essa montanha, mais perto do psicólogo, e como é que desperta essa demanda do cara lá que está recebendo o peixe, também aprender a pescar? Como é que esse processo, né, do cheirar o peixe, de experimentar o peixe junto, né? O psicólogo vai experimentar o peixe, vai salgar o peixe, vai pôr a cerveja para temperar, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho dos colegas esse terceiro ponto, por favor, se possível. Concretamente. Concretamente. Tá? Acho que seria um benefício a mim, por favor. Então, esses são os 3 pontos. Um do todos precisam ou não. E vocês ouviram a resposta. Segundo, talvez um mais em vez de versus em relação ao psiquiatra. Eu conheço 2 que eu sigo que estão muito seguindo o que a gente está falando. E terceiro, o despertar da demanda, a montanha, como é que a montanha vai conseguir dar um passo em relação ao psicólogo? Vai lá. Vamos lá, deixa eu contribuir um pouco com essas reflexões, mas antes disso, queria ver se a gente pode acordar aqui um teto, né, para a nossa reunião. Já são 11 horas. Isso é bom. São 11 horas. A gente vai até que horas? 11h30, ou vai descontar o atraso? Bom, 11h30? Eu estou disponível até as 11h30, e vocês? Então tá bom. 11h30? Ok, combinado. Beleza. Então vamos lá, deixa eu tentar contribuir um pouco com as colocações do Fará e o que o Cláudio trouxe também. Né? É isso, né? Acho que assim, qual que é a grande riqueza da psicologia? É exatamente a gente trabalhar com as palavras. Né? Essa é a nossa ferramenta. Né? Tem um texto de um autor que é o Rubem Alves. Né? O texto chama Saúde Mental. Né? É um texto muito bonito. Assim, vocês acham esse texto no Google, né? Ou no YouTube? Saúde Mental Rubem Alves. Só colocar assim. Né? E nesse texto, o Rubem Alves fala isso, sabe? Assim, olha, fazendo uma comparação do ser humano com o computador, né? Ele falou, olha, o computador tem 2 partes, né? O hardware e o software. Né? A diferença é que, assim, né? Quando o hardware estraga, né? Você vem com ferramentas, né? Troca peças. Né? Quando o software estraga, só símbolos consertam softwares. Né? Os softwares são feitos de símbolos. E aí não tem chave de fenda que conserte problemas do software. Né? E aí ele fala, a diferença do computador para o ser humano é que no ser humano, hardware e software se comunicam. Né? No computador não. Né? O hardware estraga, mas você consertou as peças, o software está lá perfeito. Né?
o software estraga, o hardware está perfeito também, você tem que só consertar, né, limpar os símbolos. No ser humano, não, ele faz uma brincadeira nesse texto que é assim, você imagina um toca-disco, né, que você coloca uma música, um LP para trocar lá no toca-disco, e a música que sai é tão bonita, que a caixa de som estoura. Né? Tanta beleza que sai, né? E ele fala assim acontece com o ser humano, né? O que sai dos elementos, da experiência. Perdemos o Juninho de novo. Caramba. Pausando. O que sai do ser humano, né? Fazendo analogia com a caixa de som, né? O que sai do ser humano, aí Isso. começou a picar. Tá, né? Então é isso. Fiz toda essa fala, né, do texto do Rubem Alves para dizer da importância das palavras para a gente, né? Uhum. E aí vou entrar nas respostas assim um pouco das questões do Fará, né? Como que a gente leva, né, a montanha até Maomé? Como é que a gente leva a psicologia para as pessoas? Pela palavra, né? Então, não tem outra forma, né? A gente precisa de criar situações aonde a gente possa discursar com as pessoas, né? Aonde a gente possa debater com as pessoas, né? Explicar para elas o que é a psicologia, né? Explicar para elas, né, o que é essa relação com esse mundo simbólico, né? E como que isso impacta na nossa qualidade de vida, na nossa capacidade de percepção da realidade e da gente mesmo, né? Então, assim, não existe uma única estratégia, né? Mas seja lá qual estratégia for, né, ela necessariamente implica na relação de diálogo, né? Então, é isso. A gente tem que ter a criatividade, né, para poder construir espaços de diálogo, espaços de conversa, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, Fará, é disso que eu falo, porque quando eu digo assim, talvez nem todo mundo precise de psicoterapia, Bem. o que eu quero dizer é que, assim, talvez antes das pessoas começarem um processo profundo, sistemático e rigoroso de autoconhecimento, né, elas precisam de passar por esse primeiro momento. Ok, ok. E isso também pode até ser chamado de psicoterapia, certo? Mas para romper com essa ideia, né, de que. Porque eu fico sempre tentando desconstruir o que a gente já tem produzido na nossa mente do significante das palavras, né? E aí o termo psicoterapia já está carregado com essa lógica mais avançada, sabe? Parece que uma roda de conversa num bar, né, não é psicoterapia. Entende? Então, assim, se é assim que as pessoas entendem, eu quero dizer para as pessoas que talvez elas precisem primeiro desses espaços de diálogo. Ok. Né? Bom Até demais. elas entenderem, né, que algo maior precisa de acontecer, um movimento mais, né, mais sistematizado precisa de acontecer. Né? Dentro dessa reflexão que eu estou fazendo aqui, para amarrar um pouco com a fala do Cláudio, né, tem uma coisa que me incomoda, certo? E eu não sei como solucioná-la, né? Que é exatamente como a gente vai definir os lugares de relação, né, do psicólogo com essa pessoa que a gente vai estar atendendo. Porque se paciente não é legal, porque nos remete a esse modelo mais tradicional da medicina, e esse lugar de uma passividade, né, de uma não interação, né, de um só receptor, né, o lugar, a palavra cliente me incomoda talvez mais ainda, porque cliente
eu lembro logo do cara que vende uma mercadoria na loja, sabe? Né? E eu jamais vou querer associar, né, o meu serviço a uma mercadoria, a um produto, né, que eu estou vendendo para alguém. Né? Uhum. Não é isso que eu faço, legal. psicólogo. Né? Eu não vendo um produto, certo? Eu troco com as pessoas, né? Eu dialogo com elas, né? Eu vivo com elas a vida delas, tentando fazer com que a minha presença na vida delas seja algo que possa ajudá-las a viver melhor, né? Se tem aí uma relação comercial nisso, né, é um outro papo, certo? Mas eu não gosto, assim, aí é uma questão pessoal minha mesmo, né? Por isso que eu falo que esse é um problema meu, né? Assim, de conseguir entender um pouco como equacionar tudo isso, porque me incomoda muito, né? Trabalhar com serviço de psicologia como se ele fosse um produto de mercadoria que está na prateleira, sabe, de algum, né, Do de mercado. alguma loja, né? Uhum. Perdemos o Juninho de novo? Alô? Vai lá, Cláudio. Voltou. Perdemos, Juninho? Voltou. Perdeu? Tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? Sim. Tamo. O meu deu uma picadinha aqui. Você já terminou, Juninho? É isso? Já. Ok. Eu posso pontuar uma coisinha aqui? Por favor. Assim, muito enriquecedor, né? Tudo isso que a gente está fazendo, essa conversa é muito legal, está indo para um lado aí bem legal. E, assim, umas coisas que você falou, né? Que, assim, que me fizeram refletir aqui um pouquinho agora, né? Realmente, a importância das palavras, né? Eu acho que um bom profissional em psicologia, né? Seja ele na psicoterapia individual ou no trabalho social, né? Ou no trabalho nas ruas, né? Ele tem que saber o poder que essa palavra tem, né? Ele tem que saber. Se ele não souber o poder da sua palavra, ele realmente ele tá frágil diante da tarefa que ele às vezes tem, né? De tentar promover, né, essa humanização, essa saúde, né? Que faça as pessoas quererem trocar, experienciar, encontrar, debater, né? Eu acho que é muito importante que nós profissionais saibamos o quanto a nossa palavra é poderosa para construir ou desconstruir, né? Aí, assim, e aí, quando você fala que você tem um certo IRC, né, de cliente, né, uma vez, eu fiquei refletindo também sobre isso, e eu entendi que cliente não é freguês. É porque a gente tende a associar cliente a freguês. Ah, você é meu freguês, né? O freguês é aquele que volta e meia, eu tô arrancando o couro dele, eu tô tirando alguma coisa dele, é meu freguês. O Galo é freguês do Cruzeiro, entendeu? Sacou? Então a gente tende, né, a confundir, talvez, a palavra cliente com a palavra freguês, né? Que há uma oportunização, né? Então eu estou aproveitando, eu estou ganhando em cima do meu freguês, né? E eu acho que, de alguma forma, é preciso encarar, né, essas palavras com muita coragem, né, para que a gente possa se posicionar diante delas, né, mais afirmativamente, né, e não que elas nos constranjam, nos confundam, né? Então, assim, eu prefiro cliente a paciente e prefiro cliente a freguês. Cliente me dá uma certa noção das coisas serem bem feitas, né? O meu cliente, né? A minha clientela, né? Digamos assim. Aí o que acontece, né? Importante que você falou também, né? Sobre como mobilizar esse indivíduo, né? Como proporcionar essa possibilidade de atualização para ele que o leve ao encontro com os outros, a uma vivência mais plena. Eu acho que já comentei com vocês, alguns anos atrás, eu estruturei um serviço chamado ADQ, que é Atendimento Domiciliar Qualificado. Quando eu comecei a pensar nesse serviço, eu pensei assim, gente, mas imagine a seguinte situação, né? Estou completamente perturbado, fragilizado, derrotado dentro da minha casa.
e de repente eu estou obrigado a receber uma pessoa que eu não quero dentro da minha casa, para vir tratar de coisas que estão me incomodando e que eu não quero mexer nelas, eu me sinto invadido dentro da minha própria casa, porque minha família botou um psicólogo aqui dentro da minha casa para falar comigo, né? Então eu fiquei pensando, olha, que lugar seria esse que um profissional faria, né? De ir dentro da casa do sujeito, invadir a privacidade dele e obrigar ele a ser atendido, ok? E fiquei pensando de que forma, né, eu poderia criar uma abertura para que algum nível de intervenção acontecesse, mas dentro de um parâmetro ético mínimo, né, de respeito a essa alteridade, né, de respeito a esse indivíduo que pode optar por não querer receber aquilo que está sendo oferecido a ele, né? Mas aí eu fiquei pensando, bom, é preciso trabalhar muito a demanda que chega, né? Então, o que costuma chegar às vezes, por exemplo, para mim, é uma família preocupadíssima com seu filho que não sai do quarto há 15 dias, que não toma banho há uma semana, que eles não veem mais porque ele só sai do quarto quando eles não estão mais, que ele sabe, que o filho sabe o horário que a família faz refeição e o filho vai fazer refeição depois que a família já fez, porque não quer encontrar com ninguém, ok? Então, essa pessoa, nesse contexto, né, como chegar a essa pessoa, né, eticamente, né, como atender a esse cliente, né, ou a esses clientes que estão me demandando essa atuação, né? E aí eu fiquei tentando construir uma lógica do serviço, né? E para mim ficou um entendimento assim de que tem que ter. Eu costumo resolver esses dilemas de uma forma um pouco mais suavizada, né? Às vezes você orientando a família, dando alguns toques para aquela família, você já ajuda a mudar alguma dinâmica que quebra com a dinâmica doentia daquele cliente, ou que gera alguma mudança de lugar das coisas na casa, nas relações, que podem abrir uma porta para uma escuta, para um diálogo, né? Isso tem que vir antes de eu pensar em ir lá, entrar naquela casa e abordar aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa vai ser me apresentada indiretamente, não diretamente, para não ficar implícito que estão arrumando um psicólogo para ele, percebe? Mas às vezes esse psicólogo vai ter condições de abordar essa pessoa numa outra situação em que ele, com algum nível de habilidade, ele possa despertar a demanda desse cliente, ok? Seja no bar, seja onde for, né? Mas é possível criar uma atitude menos invasiva, mais humanizadora, onde Maomé vai até a montanha. A montanha vai até Maomé. Sim. Né? Então, é possível fazer com que essa montanha vá, mas é preciso que esse profissional tenha noção clara dos limites da sua atuação. E também quero deixar claro que a missão do ADQ, aqui para mim, não é fazer captação de mais um cliente. Não é ir fazer atendimento domiciliar. Não, isso é uma estratégia de chegar, às vezes, à pessoa. Porque, na maioria das vezes, o que é feito é o referenciamento dessa pessoa para os serviços comunitários, para outras alternativas onde possa se romper essa lógica do isolamento, que muitas vezes hoje as pessoas estão ficando dentro de casa. Né? Então, esse é só um exemplo, né, de como Maomé pode, como a montanha pode ir até Maomé. É preciso entender que isso é viável, mas isso tem que ser, mas é uma operação muito grande, é uma coisa complexa, que envolve muitas variáveis, e principalmente a gente tem que ter muita empatia pelo outro, se colocar no lugar desse outro, sim, né? sim. Para que a gente não faça tudo errado, digamos assim. Né? E assim, eu agradeço também a dica do texto de saúde mental, eu acho que eu já li esse texto uma vez, mas eu vou voltar a ele, né? Foi dito, né? Nós precisamos de espaços de diálogo, né? Precisamos de espaços de diálogo. E eu acho que o nosso trabalho é construir essas pontes para os diálogos possíveis, né? De certa forma, né? Acho que basicamente era isso, né? Que eu queria pontuar aí, dentro dessa fala aí que o Juninho falou por último aí, né? É Pará, fiquei interessante. altamente curioso para saber qual é a palavra. Sim, que ótimo. Qual a palavra?
A minha não é cliente, a minha não é paciente, muito menos freguês. É igual o mestre nosso um dia falou: entra aqui, pessoa, porque terapia em cachorro e gato eu não fiz ainda. Eu atendo pessoas, gente, e não estou brincando, não. Eu falo isso para as pessoas. Não, mas eu vi lá no seu profile, como é que fala em português? Eu vi lá no seu, na sua ficha de biografia profissional, né? Lá no CRP em inglês, vamos dizer assim. Tá lá aparecendo mais criança do que adulto, se atende adulto, casal e autista. Não. Desde que seja pessoa, bem-vindo. Essa é a minha palavra, eu não vou complicar as coisas aqui. Entende? Pode. Bom, é interessante esse jeito que a gente está conversando, né? Porque fica uma quantidade de pergunta, de dúvida, que tem que voltar lá no colega. Aí eu fico escrevendo algumas coisas, mas não é tudo que eu queria falar. E aí vai gastar mais os 20 minutos. Mas é interessante. A palavra, né, de novo. Então, por exemplo, a do Juninho ficou aqui, né? Ah, entende? Quebra um pouco, né? Quebra o flow, né? Quebra o. Você consegue voltar lá nessa, Juninho, por favor? Como que você explica? Porque você diz. Como é que você falou mesmo? Ah, o dinheiro uma questão transacional, É, financeira, monetária, é inclusive, a parte. inclusive isso aí, eu queria ter falado ao Juninho também, Por falando favor, então em vai lá, cima do então que ele vai lá. colocou, que eu acho que assim, pode ajudar a sua posicionamento aí. Porque assim, eu percebi o Juninho colocando a nossa profissão assim, num lugar muito, como é que eu posso dizer assim, onde a Volu- gente se afasta mesmo do comercial, né? Ele não Voluntário? pode ficar. Não, Voluntário? não, é porque é tipo Não. assim, É. não é uma mercadoria, né, como ficou enfatizado, não é um produto, mas é um serviço, sabe? Que é valorado também, né? Assim, eu acho que a gente não tem que ter escrúpulo desse lugar, até porque eu tenho 30 anos de psicologia, eu cuido da minha vida e da minha família com esse dinheiro que eu ganho da psicologia, eu não faço outra coisa, entendeu? Então, assim, eu não acredito que isso seja um problema, que fique claro que é uma relação profissional, Isso, sabe? thank you, Cláudio. Vai lá, Né? Juninho. Explica essa parte. A gente tem poucos minutos, ainda tem três coisas minhas aqui. Sim. É, veja, Como é que foi o em algumas, raciocínio, né? Disso aí. sim, em alguns momentos eu sou muito utópico, né? Ah, Uhum. Esse é um por quê? O que entendo eu? Entendo eu que a gente, enquanto categoria, deveria trabalhar e pensar coletivamente, né, de que a psicologia é um serviço, sim, e um serviço público, e não privado, certo? É um serviço público, interessante. certo? Então, ou seja, Interessante. é, é, sim, tem uma questão econômica envolvida na nossa prática, porque eu preciso de viver, né? Só que quem tem que bancar o serviço de psicologia não é o cidadão, é o governo, né? É Ah, o governo, ah. entendeu? Né? O Aham, governo precisa, os psicólogos aham, estão nos aham, dispositivos públicos e eles têm que ser uhum. acessíveis a todos. O serviço Utopicamente, utopicamente. né? Como é a Então, medicina, né, do Estado, a medicina é estatal, né? É, É como é, a medicina. é. né? Então, essa é a minha luta, Entendi, né? entendi. Sei que a Respondeu para mim. né? Sei que a realidade de fato não é essa. E Hum, lógico que dentro da realidade de fato, na hora de eu trabalhar com as pessoas no âmbito particular, uhum, privado, eu vou ter que cobrar, né? uhum. Então, eu não tenho medo disso, né? E Tá, não fujo dessa realidade, tá, né? Eu só não defendo essa realidade como sendo a realidade ideal, certo, entendeu? legal, Aham, tá ok, bom, bom perfeito. demais. Muito claro, Perfeito. muito. Brigadão, brigadão. A terceira palavra eu já falei. Ah, foi fala de quem que eu escrevi isso aí? Entende? Fica perdendo, né? Eu escrevi aí. Eu vou além, que pode ser perigoso e danificador. Já não lembro mais. Acho que foi o Cláudio. Oi, Cláudio. Que ele estava falando, Juninho? Que eu escrevi aquilo. Você tem ideia, cara?
esse jeito da gente conversar, né? A gente fala 30 minutos cada um, depois que o outro comenta. Eu acho que tem a ver com essa questão de ter habilidade para despertar a demanda de alguém, né? Ou para se aproximar do outro, sabendo com uma certa intencionalidade, né, que é terapêutica ou que é de ajuda, né? Não necessariamente terapêutica, né? Às vezes é só de ajuda, né? E Sei, que sei, como sei, sei. fazer isso, né? Sem passar do ponto, né? Sem, sem ir para além do que é o nosso limite, do que deveria ser de uma prática ética, né, do profissional, né? É, acho que Para que a psicologia não seja invasiva, né? Isso, Para que a gente não isso, entre na vida das pessoas e se aproprie da vida dessas pessoas. exatamente. acho que foi mais ou menos por aí. Obrigado, Juninho. E É aí o pena. coletivo salva, né? Porque no trabalho individual, esse limite ele é mais complexo, é mais delicado. Parece que no coletivo nós vamos criando camadas, né? Que permitem que essa tirania não se realize, né? Aham. Nenhum dos colegas comentaram do, do plus e do versus, do mais e do multiplicação. Gostariam de comentar? Ainda temos 6 minutos, ainda temos que discutir o próximo tema. Isso. O que que acham? O que que acham? Então Como vamos lá. ruptura da médica, né? Mas eu estou sugerindo um plus, um mais. É, Vamos lá, vamos lá. que eu concordo muito com você, Fará. Por isso que eu gosto muito desse termo transdisciplinar. Né? Tá, Transdisciplinar, para legal. além do multidisciplinar, é exatamente algo que rompe as barreiras epistemológicas. Né? Tá, E faz com que a gente entenda que o conhecimento é conhecimento. Venha ele da medicina, da biologia, da física, da matemática, do português, Da né? tradição, Da tradição, exatamente. E todo o conhecimento é importante para o ser humano. tá, Não tem nenhum conhecimento, né, que é descartável. Né? sim, sim. Então, essa lógica transdisciplinar, Legal. para mim, é muito importante como paradigma de conversa para a gente construir uma metodologia que não seja uma metodologia escalonada, né? Uma metodologia fragmentada, né? Onde cada um tem um conhecimento que fica rivalizando com outro conhecimento, né? Mas Temos, se soma. sim, Né? temos que ter um cuidado, porque às vezes, do jeito que a gente traz essa transdisciplinaridade, palavra difícil para mim, essa transdisciplinaridade, como é que a gente traz aí, os médicos ou alguns outros profissionais podem se sentir threatened, podem se sentir ameaçados, né? Só vou dar uma saidinha, vou no banheiro, rapidinho. Tá bom. Todo mundo velho, né? Cláudio desliga o vídeo, não Juninho vai é no porque banheiro. na verdade, o que acontece? Eu tô aqui na sala da minha casa e às vezes o meu. Você está me ouvindo? Então, então. Eu tô aqui na sala da minha casa, às vezes a pessoa que está aqui em casa vai para lá e para cá, entendeu? Sim, sim. Aí eu tenho que me organizar, É, porque eu não estou no consultório, né? a privacidade, né? É Tá? importante. Muito bom. Ok? Não, tá tudo bem, tá? A gente Muito bom. vai se adaptando a esse modelo, né? Que é Muito. olha aí, enfatizando um pouco mais, né? É, sabedores, né, de todas essas questões críticas que nós temos falado aqui, né, da nossa prática como profissionais, né? O principal, né, é a tal da disponibilidade, né, para a ajuda, né? A Aham, abertura para a experiência, né? A abertura aham. para encontrar com esse outro, né? Seja na perspectiva individual ou coletiva, né? É, Ensinando a pescar, sim, é, mas também dando peixe quando é, ele tem fome e é. eu tenho peixe a oferecer, né? Muito bom, Não muito bom. sendo avarento, né, com o peixe, né? Sendo generoso com o peixe, né? Ok? E Muito talvez bom. a generosidade seja uma forma também de cura, de manifestação da cura, ou Sim, de apresentação da opção da cura, né? A sim. cura como uma opção, né? Muito Como uma bom, gente. escolha, né?
Que grupo Então, que o estão montando, hein? comportamento naquela base daquela, falando de transdisciplinaridade, né? Comportamento gera comportamento, a base da TCC aí, tá bom? Aham. Ok? Então, né, quando eu apresento um comportamento funcional, né? Quando eu apresento um comportamento saudável, né? Eu dou a chance ao outro de se espelhar nisso, se Sim, isso for sim, salutar para ele, sim. ok? E essa troca, essa trama, essa transa, né? Vamos chamar de transa, talvez, né? Que é uma coisa transacional, né? Essa coisa, ela depende, como eu lhe falei, de um posicionamento, né? Claro desse profissional, né? É. Que vai optar, né? Vai optar por não abrir mão de todos esses recursos, né? Que estão disponíveis na transdisciplinaridade, né? É, uma frase, uma frase. Eu sou a pessoa que gosta de frases, né? Ou parágrafos, parágrafos no máximo, né? É, olha a frase. O Juninho voltou aí? O Voltou, Juninho voltou voltou. já? Você não está vendo ele, não? Voltou. É porque aqui eu não consigo ver que eu estou no celular aqui. Sim. Então vai Ah, lá, Fará. não sabia. Porque se você escorregar o dedinho na lateral, você consegue ver todos. Não sabia. Escorrega para a Eu não estou próxima conseguindo. vez. Escorrega para a Da próxima próxima vez. vez eu vou tentar. Mas Como é vai. que escorrega aonde? Lateral, assim, assim. Não, aí você desligou o vídeo e Não, para a não, o próxima, meu não então. Para a funciona assim, próxima. não. Depois a Tá. gente olha, tá? Olha só a frase. É, Eu digo para. E essa não é minha. Eu só aprendi. Eu digo para pais que eles. Desculpa. Que os filhos ou filhas deles espelham. Você falou do espelhamento, né, Cláudio? Espelham muito mais do que eles veem de comportamento do que eles ouvem. Né? Não, menino, vai lá. aham. E aí o pai e a mãe não vão, né? Por exemplo. Mas o tempo tá acabando. O tempo acabou. Então, assim, muito Muito mais o bem, espelhamento, né? Do que eles veem do que eles ouvem. Quem... muito bem. Eu Vamos acho que foi muito pensar, próximo. enriquecedor, né, Muito toda essa bom, conversa muito bom, nossa. muito bom. Vamos pensar, então, qual é o próximo momento, qual é a próxima Exatamente. reflexão? Alguém A sugere data, algum tema? a data está aqui, dia 21 de março, né? Isso. Ok. E aí o tema? 10 horas BR, 21 de março tá aqui. 21 de Isso. março, 10 horas BR. Isso, Isso. estou marcando aqui. E eu vou com O certeza tema. chamar meu colega psicólogo português. E o nosso tema? Bom, enquanto vocês pensam no tema, eu também penso. Eu vou falar o seguinte: eu pensei no link do Zoom em pôr vocês dois como hosting, em caso um de nós três consiga, né, não consiga chegar a tempo, consegue receber os outros no meeting. Boa ideia? Ótima, Tá ótima bom, Pode ideia. ser, tá bom. ótima ideia. Bom, eu Temática? queria, eu fiquei pensando aqui, queria sugerir, né, que nós pensássemos, não sei, talvez um tema que possa ser interessante para nós é a saúde do psicólogo, sabe? Olha, que é A uma palavra saúde do ampla, né? Uma psicólogo. palavra É, ampla. mas na perspectiva de como manter-se saudável no exercício da psicologia, seja fisicamente, mentalmente, não sei. Fiquei pensando, Sei, sei. né? Acho Estratégias que, de promoção, né, para nossa categoria, né, digamos assim. Sei lá, inclusive, qualquer coisa assim. Tá bom. Ah, inclusive para mostrar a importância desse tema, nesse carnaval aqui no Brasil agora, né, em Salvador, um psicólogo foi ofendido. Ele é um psicólogo negro e foi ofendido no camarote lá em Salvador, no carnaval, certo? E aham, aí, um dia depois, ele foi encontrado morto, sei. certo? A polícia colocou como suicídio a morte Uhum, dele,
né? E ele fez um texto na internet dizendo da humilhação que ele sofreu no camarote, né? Sei. Então, para a gente ver assim, como que os psicólogos, né, realmente precisam de pensar na sua própria saúde mental também, né? Muito bom. Muito boa. Aham, certamente. Tamo junto. Certamente. Pois é, então parece que o tema chega, né? Chega pontualmente. Chegou. É. Ô, Juninho, você tem o acesso a esse texto? Você pode compartilhar com a gente? Vou compartilhar no nosso grupo. Por favor, tá? O Que eu segundo não li texto, ainda, não. né? Eu acho cara. até que o CFP fez um aviso de luto. Era esse rapaz? Pode ser. É, porque teve uma chamada de luto para um psicólogo, né? Deve E eu ser. acho que ele é negro. Pela foto dele, me parece que ele é Ó, negro. Mas assim, ó. eu não abri o link lá, não sabia. Mas agora você me contando essa história, eu fiquei curioso, gostaria de ler Põe esse no grupo, por texto. favor. Pode deixar. O texto de saúde mental eu coloco lá no grupo também. Um abraço grande, Beleza, gente. muito Um Um mês abraço, bom. É ótimo. mano. isso então, gente. Tá Cumprimos ficando nosso, muito nossa, legal, hein? nosso. Bem Muito cumprido, bom, estou Cláudio. gostando desse negócio, está sendo É, delicioso, Tá bom demais, tá bom demais. bom demais. né? Está sendo muito bom. Eu estou achando assim muito promissor tudo isso, tá? Muito Com obrigado certeza. Com Deus, pela gente. generosidade Abraço. de vocês, né? Muito obrigado pela generosidade de vocês Muito, comigo e muito. tal. Porque, Muito bom. né, o meu vídeo aqui parou, mas eu estava aqui tentando acessar Valeu. Um aqui. mês ótimo para Procura. todos. Bom, Estamos juntos. valeu, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Muito Ô, amor, muito Juninho, amor. e aquela lá no Saúde! Maleta? Tem que ver que você está aqui em BH, hein? Um abraço. Um abraço, Fará. Tchau, Ô, tchau, com Deus, Juninho, gente. só para aproveitar aqui o get aqui. E Então aquela vai lá no lá. Maleta? Que dia que você está aqui em BH, rapaz? Alô?